Olá pessoal, meu nome é Nelson Simaran, sou instrutor técnico em automobilística e hoje eu quero apresentar para vocês o procedimento de desmontagem, inspeção, regulagens, ajustes, medições desse motor 1.6 da Volkswagen, que é o motor Power da família A111, um motor que usa a tecnologia Flex, um motor que tem 106 cavalos de potência, 13 kg de torque, uma taxa de 12 por hora. Um motor com uma tecnologia bastante avançada, uma durabilidade bastante alta, e onde nós vamos ver todos os procedimentos passo a passo, utilizando as ferramentas específicas recomendadas pela montadora, instrumentos de medições, tudo o que você deve fazer para efetuar com qualidade uma reparação nesse motor. Esse é o prefixo que, para efeito de consulta de procedimentos, valores, você vai encontrar na literatura técnica através dessa identificação. A recomendação é iniciar a desmontagem pela parte dianteira do motor, retirando a polia, a carenagem da correia, a correia e o tensionador. Deve-se travar o volante do motor. Solte agora os parafusos que prendem a polia ao virabrequim. Agora vamos soltar a engrenagem do comando de válvula. Para isso nós temos que usar uma ferramenta específica para imobilizar esta engrenagem para soltar o parafuso. Retire a engrenagem, observe o encaixe da chaveta da engrenagem. Solte os parafusos que prendem a bomba d'água ao bloco do motor. Retire a flange e a bomba d'água. Observação: essa bomba d'água tem esse anel O-ring, toda vez que retirar deve ser substituído. O próximo passo agora é retirar os coletores. Vamos iniciar a desmontagem pelo coletor de escapamento. Retire o coletor, retire a junta. Lembrando que esta junta deve ser sempre substituída. Vamos retirar agora o transformador de ignição, cabo de velas. Solte os 3 parafusos de fixação. Pronto. Está aí o suporte, o transformador. Agora vamos retirar o coletor de admissão juntamente com o corpo de borboleta. Para isso nós temos que soltar todos esses parafusos de fixação e antes o tubo da vareta de óleo do motor. Bom, retire o coletor. Observação importante: esses anéis de vedação também devem ser substituídos toda vez que for desmontado. Vamos retirar agora a caixa da válvula termostática. Essa caixa plástica
fixada por 3 parafusos. Observe que ela está encaixada nesse tubo plástico que liga atrás da bomba d'água. Nesse tubo plástico nós temos 2 anéis de vedação, que deve ser substituído toda vez que for removido. Devemos tomar cuidado para não quebrar durante a retirada e a montagem. Não tem como não aprender. Puxa. Pronto, retiramos o tubo. Retire agora o tubo distribuidor de combustível juntamente com os injetores, soltando os 2 parafusos de fixação, que é um Allen 5 mm. Um cuidado importante agora é no retirar o tubo com os injetores, porque os anéis de vedação colam no cabeçote. Então puxe com cuidado para não danificar os injetores. Observação, aí estão os injetores. Esses anéis de vedação que colam no cabeçote devido ao calor, eles devem ser substituídos e lubrificados no momento da montagem. Vamos retirar agora a caixa de vapores. Esta caixa de vapores está fixa no bloco do motor por 3 parafusos. Toda vez que desmontar o motor ou acima de 50 mil km, é recomendável substituir esta caixa de vapores. Desencaixe a caixa de vapores. Vamos observar também que aqui na caixa de vapores nós temos um anel de vedação, vem junto com a caixa nova e ele deve ser lubrificado antes da montagem. Agora nós vamos soltar a tampa do comando de válvulas para retirar o comando de válvula. Esta tampa ela faz o próprio mancal do comando de válvulas. Então, como existem vários parafusos, existe uma ordem de desaperto e aperto a ser seguida conforme a literatura técnica. Então vamos ver na literatura técnica a ordem. Aqui nós temos a ordem de soltura dos parafusos da tampa do comando de válvula. Observe que aqui dentro do orifício de abastecimento de óleo também existe um parafuso, que é o parafuso de fixação dessa tampa do comando, que deve ser retirado. Retire antes o sensor de fase para evitar que ele quebre. Pronto, desencaixou o sensor. Observe a ordem de soltura dos parafusos da tampa do comando. Bom, agora que o parafuso já está bem solto, podemos retirar os parafusos. Toda a carga já foi aliviada sobre a tampa e o comando. Se não procedermos dessa forma, pode provocar empenamento da tampa e do comando de válvula, danificando as peças. Tire os parafusos. Separe os parafusos por tamanho para voltar para as mesmas posições.
Pronto, já saiu a tampa do comando de válvula. Então observe que esta usinagem é a própria capa dos mancais do comando de válvula. Então, se eu não soltar de forma correta, eu vou provocar um empenamento. Já na desmontagem, observe quantos riscos, desgastes, tanto nos mancais como no comando de válvula. Aqui nesse alojamento da tampa não se usa junta, apenas cola, que deve ser removida com um produto químico específico. Agora vamos retirar o vedador do comando, deve ser substituído sempre que removido. Vamos retirar o comando de válvula. Aqui temos então os conjuntos de balancins com roletes. Nós temos que retirar e colocar num suporte com marcados para voltar para a mesma posição de montagem. Observe, marque num papel a posição de montagem dos balancins para que eles possam voltar para as mesmas posições de trabalho. Primeiro cilindro, admissão, escapamento. Segundo, admissão e escapamento. E assim por diante. Evite misturar os componentes, mantendo assim um trabalho mais silencioso, conforme preconiza o fabricante. Vamos retirar os tuchos. Você pode usar um ímã para puxá-los. Observe, coloque-os na ordem de trabalho, conforme nós fizemos com os balancins. Observe aqui, ó. Admissão e escapamento do primeiro cilindro. Admissão e escapamento do segundo cilindro, para que eles possam voltar para as mesmas posições de trabalho devido ao acasalamento. Pronto. Vamos iniciar a remoção do cabeçote soltando os parafusos de fixação. Observando que os parafusos de fixação do cabeçote são de torque angular e devem ser removidos sempre observando a recomendação do fabricante. A ordem de desaperto, conforme preconiza no manual. Então aqui nós temos a ordem de desaperto do cabeçote. Conforme preconiza a Volkswagen, devemos sempre iniciar pela extremidade. O procedimento é cruzado em X, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. A ordem de aperto é oposto à ordem de desaperto. Use um cabo de força longo, seguindo a ordem cruzada. Solte apenas 1/4 de volta cada parafuso, para aliviar a carga progressivamente. Não devemos soltar totalmente o parafuso, porque pode provocar empenamento do cabeçote. Após aliviado toda a carga do parafuso, podemos soltar totalmente, seguindo a ordem de soltura. Retire os parafusos, lembrando que toda vez que for removido, deve ser substituído todos os parafusos. Remova o cabeçote com cuidado.
Observe que a junta do cabeçote é uma junta metálica que também deve ser sempre substituída. No momento da desmontagem, observe qualquer dano que possa estar evidente para efeito de diagnóstico. Pronto, aqui temos o cabeçote com suas válvulas de admissão e escapamento. Vamos soltar agora o volante motor, imobilizando com uma ferramenta específica. Observe que ela vai travar na cremalheira. E esses parafusos são de alto torque. Eles também recebem uma cola autotravante. Todos os parafusos de torque angular devem ser substituídos. Retire o volante motor. Observe agora, nós temos a flange traseira com o vedador e dentro dessa flange nós temos o anel de impulso do sensor de rotação. Vamos soltar agora o cárter, começando pela tampa inferior. Lembrando que toda peça que tem vários parafusos deve-se soltar alternadamente de forma cruzada. Retire a tampa. Esta tampa normalmente ela sai com maior dificuldade porque ela recebe uma camada de cola. Para descolar, tome cuidado para não amassá-la. Solte agora os parafusos do subcárter de forma alternada. Preste atenção aos tamanhos dos parafusos para voltá-los para as mesmas posições de trabalho. Retire o kart descolando-o com cuidado. Existem uns pontos, pequenas aberturas no alumínio, que é para você fazer um esforço com uma alavanca para descolar o kart. Pronto, está descolado o kart. Pronto, saiu o kart. Olha, nós temos o pescador. Vamos retirar o pescador de óleo e depois a bomba de óleo. Observe a peneira filtrante se não existe obstruções, borra, restos de metais e faça a limpeza. Está aí, está removido. Observe a junta. Esta junta deve ser substituída, ela vem no jogo de junta. Vamos retirar agora a bomba de óleo, soltando alternadamente os parafusos de fixação. Preste atenção aos tamanhos dos parafusos para voltá-los nas posições corretas. Desencaixe a bomba de óleo com cuidado. Existe uma junta. Esta junta, ela vem nova, deve ser substituída sempre que desmontar. Agora, na traseira do motor, nós vamos retirar a flange com o vedador e o anel de impulso do sensor de rotação, soltando alternadamente os parafusos, marcando o tamanho dos parafusos.
Solte o parafuso de fixação do sensor de rotação do motor. Você tem acesso pela lateral do bloco, através desse orifício, com uma chave Allen de 4 milímetros. Ali está o parafuso. Desse lado nós podemos ver o sensor. Retire. Está aqui o sensor. Observe que existem dois tipos de sensores. Esse tipo de sensor, que é o do tipo indutivo, e esse outro tipo de sensor, que é o sensor Hall. Atende também para o anel de impulso. O anel de impulso, ele fica alojado em cima da flange do virabrequim. Não existe chaveta. Existe uma posição única de montagem que deve ser feita com a ferramenta específica. Para retirar esta flange com o anel de impulsos, coloque 3 parafusos nesses pontos específicos que não tem rosca, ele se apoia no bloco. Neste ponto e nesse ponto. Aperte alternadamente para descolar o anel da flange do virabrequim. Vamos retirar. Já soltou, pronto. Já saiu o anel de impulso. Observa que ele é liso, não tem chaveta internamente, onde ele se aloja no virabrequim, nessa flange. Para a montagem, nós temos que usar uma ferramenta específica que vai guiá-lo na posição correta de trabalho. Coloque o parafuso no virabrequim para poder virar o motor, para poder desmontar os pistões e bielas. Vamos virar o motor. Nós temos que fazer marcas de referência nas bielas, nos pistões e nos mancais, para que as peças possam voltar para as mesmas posições de trabalho, devido ao acasalamento entre elas. Faça uma marca de referência em cada capa de biela e na biela também. Então, cilindro 1, uma marca, 2 marcas, a 2, a 3 e assim por diante. Na biela também faça marca de referência, de preferência com uma caneta, uma tinta que não se solte facilmente. Evite fazer marcas com punção ou talhadeira para evitar danos, empenamento, ovalização na biela ou na capa da biela. Marcando as peças, nós podemos garantir que elas vão voltar às mesmas posições de trabalho. Vamos soldar a capa da biela. Por se tratar de um parafuso de torque angular, esses parafusos devem ser sempre substituídos. Solte alternadamente. Retire os parafusos da capa da biela. Tire a capa. Observe que esta capa tem posição de montagem como todas as capas de mancais. Por se tratar de uma biela fraturada, ela não se acasala se eu montar de forma invertida. Mas por questão de segurança, observe as marcas feitas anteriormente. Utilize uma ferramenta específica para empurrar as bielas, evitando bater com o martelo. Segure a cabeça do pistão. Pronto. Retire o pistão. Agora nós temos que marcar a cabeça do pistão. Marque. Então esse é o pistão do cilindro número 1.
e assim para todos os outros. Vamos retirar a biela número 2, vamos fazer a marca na lateral da capa da biela e na própria biela. Então, 2 riscos identificando o casal. Aqui em cima. Retire a biela. Caralho. Faça a marca de identificação na cabeça do pistão. Pistão número 2, pronto, está identificado o pistão. Observe na cabeça do pistão que existe uma seta indicando a frente do motor. Então, no momento da montagem, nós temos que montar com esta seta voltada para a frente do motor. Na biela também existe uma identificação, que é a posição correta de montagem da biela. Aqui na lateral da biela existe uma saliência de fundição, onde eu fiz essas 2 marcas de tinta. Então, estas saliências de fundição devem estar voltadas uma para a outra. É o contrário da seta. Estas marcas devem estar voltadas para o volante motor no momento da montagem. Retiramos todas as bielas e pistões. Agora vamos desmontar o virabrequim. Para isso, nós temos que retirar os mancais de fixação. Esses mancais, eles têm marcas e números de identificação. Então, mancal número 1, voltado para a frente do motor, do lado da polia. Número 2, número 3, número 4 e número 5. Então, 5 é o último do lado traseiro do virabrequim. Lembrando que nós devemos soltar de forma alternada. Esses parafusos também são parafusos de alto torque e devem ser substituídos após a desmontagem. Levante um pouco o parafuso, segure firme e desloque lateralmente para descolar e puxar o mancal. Pronto, retire o mancal. Observe que no mancal existe uma trava na bronzina, como nesta bronzina. Então, observe, esta trava deve estar voltada ao lado da outra trava da bronzina que vai no bloco. É a posição correta de montagem do mancal. Se montarmos errado, danifica o mancal. Retire agora o mancal de centro com os semianéis de controle da folga axial. Retire fora. Cuidado com os semianéis. Observe a posição correta de montagem dos semianéis. Então, ele tem um encaixe na capa do mancal e o material de antifricção deve ser voltado para o virabrequim. A identificação que está na parte traseira é voltada para o mancal. Retire agora o virabrequim, segure firmemente com as 2 mãos, coloque-o sobre o volante, encaixe-o para evitar empenamento. Remova agora os semianéis inferiores de ajuste, né, ou controle das folgas axiais do virabrequim. Vamos remover agora os casquilhos inferiores do bloco. Remova agora os casquilhos do bloco do motor. Observe que esses casquilhos eles têm um furo e um canal de lubrificação, atentando para a posição correta de montagem.
Ao retirar o casquilho do bloco, observe o funcionamento da válvula de esfera do jet cooler. Observe se ela não está engripada ou se existe sujeira obstruindo a passagem. Na lateral do bloco existe a saída, o furo de saída do jet cooler, que vai injetar o óleo embaixo da cabeça do pistão, arrefecendo-o. Observe também se esse orifício não está obstruído.